Deus. Obrigado. A graça e a paz, amém? Como é bom estarmos juntos novamente, cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor. Como o pastor já ressaltou, né? Estamos na primeira quarta-feira, né, deste ano, né? Uma quarta-feira de oração, uma quarta-feira de busca ao Senhor. Nós só vamos viver o sobrenatural do Senhor nesse ano se orarmos, se buscarmos ao Senhor, se invocarmos a presença do Senhor, né? Se clamarmos a presença do Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, com Ele à frente, nós podemos vencer todas as batalhas que esse ano vai nos apresentar. Com uma certeza nós temos, que dificuldades, lutas a gente vai enfrentar. Agora a gente vai ter a escolha de decidir como vamos fazer isso. Com Deus ou sem Deus. Se vamos entrar neste ano com o propósito de viver aquilo que Deus colocou no nosso coração de forma extraordinária, na presença dEle, guiado por Ele, ou sem a direção dEle. Talvez essa seja uma da direção que Deus me conduziu hoje para a palavra, né? Eu sempre gosto de uma pergunta ou de uma afirmação do texto, né? Ou alguma coisa para a gente ir pensando, e a palavra que eu quero colocar no seu coração, e talvez eu quero que de uma forma especial norteie o seu ano, né? É como você reage a uma notícia que talvez não agradou. Você esperava uma outra notícia, uma outra resposta, uma outra condução, uma outra direção, né? Talvez você esperasse uma notícia boa e veio uma notícia ruim. Como você lida com isso? Como você, um servo, uma serva de Deus, que teme ao Senhor, que busca ao Senhor, que tem clamado a presença do Senhor, corresponde quando esse dia chega. Vamos ter uma experiência do texto bíblico e uma condução que eu quero conduzir aquilo que Deus ministrou ao meu coração, através, lá em Neemias, capítulo 1. Neemias recebe talvez uma notícia a qual ele não esperava. Mas qual é a resposta dele diante dessa notícia ou dessas informações que ele recebe? Eu não sei se vai dar com microfonia, mas acho que... Neemias, capítulo 1, versículo 2 em diante. Amém? Todos acharam? Neemias capítulo 1, versículo 2 diz: Veio Anania, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que voltaram, que sobreviveram do cativeiro, do exílio, que foram a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram do exílio se encontram na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei em jejum e oração diante de Deus do céu. E disse: Ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos aos teus ouvidos, os seus olhos abertos para atender à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, dos quais temos cometido contra ti.
eu e minha casa e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. Não guardamos os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os teus juízos, que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim, guardarão os meus mandamentos, os cumprirei. Então, ainda que os teus descendentes estejam nos lugares mais distantes da terra, lhe darei a juntar-se e trarei para o lugar que eu escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, o teu povo, que resgataste com o teu grande poder, com a tua mão poderosa. Ó Senhor, esteja atento os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos, para que agradem no temor do teu nome. Faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Deus, nós já lemos a tua palavra e agora nós pedimos que o teu Espírito Santo, Deus, continue nos conduzindo, ministrando as nossas vidas, ó Pai. Nós viemos diante do Senhor para buscar o Senhor, para orar ao Senhor, para encontrar a Tua face, ó Deus. E agora, ó Pai, diante da Tua palavra, ó Pai, Teu Espírito Santo, ó Pai, move sobre o nosso coração, ó Pai. Que nós não saímos da mesma forma que entramos, da mesma forma que chegamos a este lugar, mas saímos transformados pelo poder da Tua palavra, Deus, porque cremos que a Tua palavra não volta vazia, ó Pai. Antes ela cumpre toda a Tua vontade, todo o Teu querer, ó Deus. Todo o propósito, ó Pai, ao qual o Senhor ordenou, ó Deus. Então faça isso através de nós hoje, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, para que possamos ser, ó Pai, tocados pelo Senhor, movidos pela Tua grande palavra, ó Deus, e pelo Teu grande mover sobre este lugar, ó Pai. É isso que nós pedimos, é isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui o texto está diante de Neemias, chegando a ele a notícia ou a reportagem da notícia de como está o povo. Ó, acho que é o pai. Combinado. A reportagem daquilo que o povo está. Neemias está longe do seu povo. Não tem noção de como o povo se encontra. O povo está ali há poucos dias, né, há pouco tempo, né, do seu retorno, da sua terceira etapa, né, agora iniciada por Neemias, do seu retorno pós-Babilônia. Porque eles foram então para a Babilônia, ficaram 70 anos lá, escravos. O povo que ficou, os judeus que ficaram naquela redondeza, se espalharam sobre outros povos, se envolveram com outros povos. E quando então Deus veio e libertou eles da Babilônia, eles retornam, e tem pelo menos 3 fases desse retorno. Né? O primeiro retorno, que eles retornam para a construção ali do templo. E quando esse povo retorna, um povo mais temente ao Senhor, mais fiel ao Senhor, mais debaixo da honra e da palavra de Deus sobre a vida deles, eles então vêm para este momento da reconstrução. Mas quando chega ali, alguns judeus que haviam se envolvido com outros povos, tentam dar uma ajudinha a eles, né? Tentam se aproximar deles ali para voltar para sua terra, mas não queriam abandonar aquilo que era a prática deles, né? Não queriam abandonar os deuses que eles serviam, não queriam voltar de novo à terra do Senhor e servir somente ao Senhor.
E o povo que voltou cativo da Babilônia, pelo sofrimento, pelo tempo em que o Senhor tratou o coração deles, diante da palavra do Senhor, que não era para eles mais se envolver com outros povos, não era para eles mais se misturarem, não era para eles adorarem outros deuses, era uma obrigação deles reconstruir o templo do Senhor, reconstruir de novo a cidade e se manter como um povo do Senhor. Mas quando então chega a esse grupo, eles não aceitam a ajuda desse grupo, porque esse grupo não quer se santificar, esse grupo não quer ficar separado, esse grupo não quer voltar a temer somente o Senhor. Eles querem se misturar e continuar misturado como desobediência ao Senhor. Então, o povo que está voltando da Babilônia impede eles de ajudar. Em contrapartida, eles vão diante do rei e falam: ó rei, o povo de Israel voltou e estão querendo tomar o trono do Senhor. Façam um decreto, impeçam eles de reconstruir o templo, impeçam eles de reconstruir Jerusalém, impeçam eles de reconstruir a cidade. E o decreto veio. Então aquele povo fica desanimado. Os sacerdotes que eram a obrigação de cuidar do templo, os levitas que eram a obrigação de cuidar do templo, ficam desanimados e vão servir, e vão fazer plantio, vão cuidar de horta, vão cuidar de outras coisas. E o povo começa a viver a sua vida ali sem pensar na construção da cidade, sem pensar na reconstrução ali do templo do Senhor. Na segunda fase, vem Esdras, que vem restaurar ali a ordem, a lei, ensinar ali o povo novamente a lei do Senhor. Mas ainda o povo ainda continua naquela questão da não reconstrução, do impedimento da reconstrução, do impedimento do avanço da casa do Senhor, da cidade do Senhor, e o povo começa a perecer, começa a passar por grande sofrimento. E é nessa hora que junta então um grupo e vai diante de Neemias, que nesse momento é copeiro do rei. E Neemias, talvez na expectativa de receber boas notícias, já foi 2 grupos, né? O povo já foi para a terra. O povo deve estar crescendo, né? O templo já deve estar construído, as muralhas já devem estar refeitas, a cidade deve estar montada já. Tudo deve estar em ordem. Mas não é essa notícia que chega. Olha a notícia que nós lemos. Os homens então chegam diante de Neemias e diz: então, lhe perguntei a respeito dos judeus que tinham subido, né? Versículo 3, eles responderam: os restantes que sobreviveram do Egito se encontram na província, mas estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os portais da cidade, os portões da cidade, estão destruídos pelo fogo. Lembra a pergunta que eu te fiz? Como você responde às notícias não boas ou não tão boas, ou às notícias péssimas, ou quando você espera uma notícia boa e chega no lugar da notícia boa, chega uma notícia ruim? Como você responde? Neemias, que estavam a serviço do rei, esperava notícias boas. Esperava vir de Jerusalém, esperava vir do povo de Israel, que eles estavam muito bem, porque eles tinham retornado. Eles tinham retornado fiéis ao Senhor, eles tinham retornado temente ao Senhor, eles haviam retornado com a expectativa da reconstrução. Deus havia visitado eles através dos profetas, dizendo como seria a reconstrução, como o Senhor ia mostrar a eles
né? Alguém lembra lá da visão da água saindo de dentro do trono, né? Que enchia onde ela passava, gerava vida. Essa era a expectativa do povo, chegar na terra, mesmo destruída, mesmo em grande destruição. Eles tinham uma palavra do Senhor sobre o coração deles, eles tinham uma ordem do Senhor sobre o coração deles, e eles iam então, diante da palavra do Senhor, reconstruir aquele lugar. Mas talvez eles não esperavam as coisas que aconteceriam no meio do percurso. Talvez nenhum de nós esperamos ou escolhemos passar por momentos ruins. Nenhum de nós, em nossa caminhada, e ainda mais, eu vou colocar entre aspas, quando nós somos cristãos, porque a expectativa de muitos é que se convertemos ao Senhor, tudo tem que dar certo agora. Tudo vai ser mil bala, né? Tudo vai ser muito bom. Agora eu estou com Jesus e nada mais vai me acontecer. Mas quando nós vamos para o texto bíblico, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós percebemos grandes homens de Deus que também passaram por grandes conflitos, grandes confusões, grandes desavenças, grandes dificuldades, mesmo temendo ao Senhor. Então nenhum de nós estamos isentos de passar por esses tempos. Mas diante disso, e é isso que faz a diferença, é como vamos responder a esse tempo, como vamos posicionar a esse tempo, como vamos lidar com essa situação, como vamos responder a este tempo difícil. Talvez esse ano você fale, pastor, esse ano só começou, ainda não tive nenhum momento difícil. Ou talvez você fale assim, não, já no primeiro dia do ano eu já tive uma notícia ruim, eu já tive uma resposta ruim, eu já comecei o ano não tão bom, né? Eu já recebi essa notícia ruim. Mas hoje Deus quer nos conduzir a como devemos lidar quando essas notícias chegar. Olha o que acontece no texto. Versículo 4. Diz que quando ele ouviu essas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei. Como qualquer um de nós. Como qualquer um de nós diante de uma situação que nós não esperávamos. Nós choramos, né? Às vezes até a pessoa nos prepara em algum momento, né? Quando vai dar alguma notícia ruim, fala, você está sentado? Se for por telefone, você fala assim, você está sentado? Né? Ou senta aí que eu preciso conversar com você, né? Sempre a gente conduz a pessoa, quando a gente vai dar uma notícia ruim, alguma coisa assim, que possa ser que a pessoa passe mal, alguma coisa nesse sentido, a gente já traz uma água, já faz a pessoa sentar, né? Ou a gente no telefone fala, você está sentado? E sempre quando alguém fala, você já está sentado, você já sabe que a notícia não é boa, né? Mas é isso que Neemias faz. Ele senta, chora, lamenta pela notícia. Mas há uma palavra interessante nessa parte. Por alguns dias. Por algum momento, por alguns dias ele lamenta, chora aquela notícia. Porque diante da expectativa do coração dele, diante daquela notícia, é frustrada a expectativa dele. É frustrada a esperança dele. Não é diferente conosco quando nós recebemos notícias ruins. Frustra as nossas expectativas, frustra os nossos sonhos, interrompe talvez projetos, interrompe talvez tempo dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Talvez você iniciou este ano com muitos sonhos, com muitos projetos, com muitos desejos. Todos os anos são assim. Todos os finais de anos e começo de anos nós iniciamos
o ano dizendo: este ano vai ser diferente. Aqueles que são mais crentes, que querem ser mais crentes, dizem: esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Os mais crentes ainda dizem: vou tentar ler 3 vezes a Bíblia este ano. Aqueles que talvez estão planejando casamento, aqueles que talvez estão planejando comprar uma casa nova, aqueles que estão planejando talvez tantos outros projetos para este ano. Mas já nos primeiros momentos do ano, chega uma notícia que vai falar assim: opa, aquele projeto, aquele sonho, aquela expectativa, aquilo que eu estou se preparando para esse novo ano vai ter que atrasar um pouquinho. Porque Neemias estava esperançoso que tudo estava resolvido na cidade dele. Mas ele fala assim: opa, vou ter que resolver esse problema. Vou ter que mudar os meus planos. Então ele chora, ele lamenta, mas por alguns dias. Olha a sequência da palavra que ele conduz na parte segunda desse texto. Diz: e fiquei em jejum e oração diante do Deus do céu. Ele chora, ele lamenta por alguns dias, porque ele entra diante do Senhor com jejum e oração. Lembra lá no começo que eu falei que talvez esse ano só vamos viver o sobrenatural do Senhor, só vamos conseguir viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas se tivermos uma vida de oração, uma vida de busca diante do Senhor. Neemias não sai correndo e tentando resolver da forma dele. Neemias não sai gritando e berrando que o povo de Deus não fez o que tinha que ser feito. Ele entra diante daquele que pode fazer todas as coisas. Diante daquela situação, ele recorre não primeiro ao rei que decretou, não diante do rei que embargou a decisão, mas aquele que é maior que o rei, que é dono do povo, que é o dono do poder, daquele que faz o sobrenatural acontecer. Estamos falando do povo de Israel, estamos falando de um povo que atravessou o Mar Vermelho, estamos falando de um povo que recebeu maná do céu, estamos falando de um povo que venceu batalhas com a força de Deus ao lado deles, porque armamento suficiente não tinha. Estamos falando de um povo que sobrevive na dependência do Senhor. Neemias parece lembrar disso neste momento. E talvez é isso que nós temos que lembrar quando as notícias ruins chegarem a nós. O primeiro que tem que saber, o primeiro que tem que ser o nosso socorro, o primeiro que tem que ser consultado, aquele que devemos buscar, aquele que devemos clamar, é Jesus, é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que pode fazer o impossível acontecer, aquele que é dono de todas as coisas. Aquele que pode de fato resolver os nossos problemas. Aquele que de fato pode nos trazer uma condução, uma direção que nos traz a resposta. Ele vai diante daquele que tem todo o poder e ora a oração dele. A oração dele é uma oração de quem entende que diante do Senhor eles pecaram como povo, que diante do Senhor eles erraram e eles estão colhendo aquilo que eles colocaram diante do Senhor. Porque na oração ele lembra do que Deus falou para Moisés, dizendo: olha, se vocês forem infiéis, eu vou espalhar vocês. Mas se vocês forem infiéis a mim, eu ajuntarei vocês, de onde vocês estiverem.
Olha o que ele coloca diante do Senhor. Ele fala: Deus do céu, Deus grandioso, terrível e temível, que guardas a aliança, é misericordioso para aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Esteja atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos, e atende à oração do teu servo, que hoje diante do Senhor faço dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais cometeram diante do Senhor. Eu e a casa do meu pai pecamos contra o Senhor. Neemias está distante do povo. Diz: Senhor, eu sou teu servo. Senhor, atende a oração do teu servo, que estou aqui, chorando, pranteando, fazendo jejum, mas estou diante do Senhor. Atende a oração do teu servo. O povo do Senhor pecou, e é por eles que eu estou orando. Mas Neemias está longe, mas ele tem a sensação, e tem também no seu coração, que ele faz parte do problema. Ele não é longe do problema, ele não é ausente do problema. Ele fala: eu e a casa do meu pai pecamos contra o Senhor. Não é só o teu povo que está passando por este tempo de miséria. Eu também faço parte desse povo. Eu também faço parte desse problema. Talvez a notícia que chegou na sua casa ou na sua vida, talvez não foi você que fez. Talvez não foi você que causou. Talvez você está envolvido, mas não foi você que causou. Mas está na sua mão para você resolver. Ou também foi você que causou e você está envolvido naquele negócio porque você está lá. Ao entrarmos diante do Senhor, devemos entrar com o nosso coração sincero diante de Deus. Neemias poderia falar: Senhor, o Senhor resolve com o teu povo. O Senhor deu uma missão para eles não cumpriram, ficaram desanimados, o rei está aí, o Senhor poderia fazer qualquer outra coisa. E ele fala: não, o povo pecou, mas eu também pequei. O povo está passando por esse tempo, mas eu também passei e eu também estou junto com eles. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dessa situação. Senhor, responde o teu povo. Atende o teu povo. Porque o Senhor disse que se eles continuassem fiéis ao Senhor, o Senhor juntaria eles. E eles foram temente ao Senhor. Porque essa é a expectativa e esse é o relato que chega, né? E quando nós vamos ver o texto bíblico, é isso que acontece. O povo vai fiel ao Senhor. Vai temente ao Senhor na reconstrução. Mas diante deles proibirem outros povos de ajudarem ele, há um impedimento da parte do rei. E quem está lá dentro? O copeiro, Neemias. E Neemias diz então, naquele último parte do texto ali, diz: Senhor, escute a oração do teu servo, para que o teu servo seja bem sucedido diante do homem. Ele estava se tratando do rei, né? Diante do rei, que eu seja bem sucedido. Mais tarde todo mundo conhece, né? Neemias vai lá e vai começar a reconstrução, né? Ele vai ser aquele que vai fazer a reconstrução dos muros. Ele vai trabalhar na reconstrução dos muros. Ou seja, porque ele recebeu a notícia triste, ele não ficou paralisado diante da notícia triste. Ele não questionou ao Senhor o porquê aquilo estava acontecendo.
Ele não abandonou o Senhor porque disse: ó Senhor, a obra é tua, é do Senhor, e se o Senhor não está, então eu vou embora, né? Não deu certo. Não, ele vai diante daquele que pode resolver, diante daquele que pode trazer a resposta, diante daquele que pode trazer a solução, e diz: Senhor, nós pecamos, nós erramos, mas escuta o teu servo, para que quando eu apresentar diante do rei, eu apresentar, eu seja bem sucedido, e possa cumprir aquilo que o Senhor me ordenou, eu possa resolver as circunstâncias que me apresenta. Talvez hoje, nessa noite, é dia de nós entrarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, aqui está o seu servo, aqui está a sua serva. Pela força humana nós não conseguimos lutar, pelas adversidades que nós enfrentamos, as circunstâncias nos impedem de fazer alguma coisa. Mas o Senhor pode fazer o sobrenatural. O Senhor pode mover corações. O Senhor pode mudar as estações. O Senhor pode mudar as circunstâncias. O Senhor pode nos conduzir à resposta correta naquelas circunstâncias. Mas se buscarmos Ele. A palavra do Senhor diz: buscai o Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ó, todo mundo sabe. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos o segredo de conseguirmos vencer. Mas poucos de nós colocamos em prática. Todos nós sabemos o poder da oração, mas poucos de nós temos força o suficiente para viver uma vida de oração. Todos nós sabemos que tem batalhas, que tem circunstâncias que só resolve, que só tem o sobrenatural do Senhor, só tem direção se nós dobrarmos o joelho diante do Senhor, se clamarmos ao Senhor, se clamarmos ao dono da nossa vida, se clamarmos o Senhor que responde todas as coisas, se buscarmos ao Senhor. Mas infelizmente poucos de nós temos disposição em nosso coração em gastar tempo de oração diante do Senhor. Infelizmente nós queremos respostas para ontem, direção para ontem, soluções milagrosas de pessoas que não podem fazer milagre nenhum. Nós precisamos buscar somente o Senhor, e daí depois viveremos a resposta dele, viveremos a direção dele. Neemias poderia sair ali logamente ir correndo diante do rei, mas o texto diz que ele chora, o texto diz que ele lamenta por alguns dias, ou seja, ele gastou tempo diante do Senhor, ele gastou tempo em oração ao Senhor. Outros que nós podemos lembrar da história, o jejum de Daniel, ele gasta ali tempo, oração, mas vai só receber no 24º dia a resposta do Senhor. Ele gastou 21 dias de jejum, mas a resposta veio alguns dias depois, ao término do jejum dele. Esse é o preço que talvez nenhum de nós, em nossas correrias diárias, queremos gastar. Mas para sermos bem-sucedidos, para termos uma resposta direcionada de Deus, para que possamos vencer as batalhas que vão nos enfrentarmos neste ano, para respondermos a questões que não estão de acordo com aquilo que nós esperamos, é só diante do Senhor.
Depois, se você quiser ler Neemias inteiro, leia. É um bom livro. Você vai ver que ele foi bem sucedido. Que ele não foi um líder que só liderou e não se envolveu na obra. Não, é um cara que também se envolveu na obra. É um cara que também entrou no campo de batalha. Aquele que recebeu a palavra do Senhor, a direção do Senhor, e não só conduziu o povo. É alguém que entendeu que ele também fazia parte do problema. E ele ia fazer parte da solução daquele problema. Que nós possamos temer ao Senhor, orar ao Senhor. Como eu falei, hoje é culto de oração, é culto de busca ao Senhor. Vamos separar esse tempo para buscar o Senhor, vamos separar esse tempo para orar ao Senhor, para dobrar nosso joelho diante do Senhor. Se precisarmos chorar, nós vamos chorar. Se precisarmos plantear, nós vamos plantear. Se precisarmos gastar tempo aqui diante do Senhor, nós gastaremos. Porque cremos no poder da oração. Cremos que o Senhor pode trazer resposta e direção para as nossas vidas através da oração. Deus pode mudar as circunstâncias que estamos vivendo, porque decidimos buscar Ele em primeiro lugar. Decidimos buscar nele a fonte da nossa resposta, a direção para as nossas vidas. Se ainda não chegou o problema na sua casa, não espere ele chegar para buscar o Senhor. Mas se já chegou, ainda dá tempo de buscar o Senhor para a solução para a sua vida. O altar do Senhor está aqui. E Ele que te convida a buscar Ele. Venha, se coloque diante do Senhor. Vamos estar juntos em oração, buscando ao Senhor. Mas tem esse